Olá, minha gente, tudo bem? Uma vez mais aqui com vocês, com o nosso Profissão Terapeuta. E tá dando o que falar o Profissão Terapeuta, viu? Não é, minha querida Lilian? Isso aí, Robson. Tem assistido os programas, né, que já vieram ao ar, muito bom. Pois é, e hoje você é a minha convidada especial, né? Ai, muito obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. Ô, Lilian, me conta como é que foi essa sua transição de não terapeuta para terapeuta. Sempre fez parte da sua vida profissional? Como é que é? Então, eu sou terapeuta ocupacional de formação acadêmica, né? Formei há 22 anos como terapeuta ocupacional e trabalhei na área de reabilitação física como terapeuta ocupacional por 5 anos. E depois eu tive meus filhos e eu estava trabalhando muito mais do que ficando com os meus filhos. Né? Aquela coisa de mãe, né? E aí meu ex-marido me propôs, falou assim, Lilian, vamos deixar os meninos crescer um pouco. Que ex-bom, né? Bonzinho, né? Bom demais mesmo, né? Você sabe que esse negócio de ex, eu sou o melhor ex que existe. É mesmo? Eu não atormento o ex, sabe? Eu não torço para mal-estar do ex, sabe? Eu ainda recebo em casa o ex com o namorado para tomar cafezinho. Que coisa boa. E falar assim, vai em paz, que Deus te abençoe e Mas, sorri. mas isso é muito bom, bom, né? mas eu Isso é tenho essa terapêutico, relação. né? Isso é terapêutico, mas eu tenho essa relação com o meu ex também. Ah, que ótimo. Então aí eu deixei a profissão, fui cuidar dos meus filhos e fiz a minha especialização em gerontologia. Só que nesse processo eu fui trabalhar no comércio com ele, que era para poder ser poucos meses, se tornaram 15 anos. Que isso? E que me afastou um pouco desse meu propósito, né? De vida, que é cuidar. Você não imagina que dá uma novela mexicana? Nossa, esses dá, minha 15 vida anos? dá muita novela. Então aí nesse processo de 15 anos que eu fiquei afastada, eu fui trabalhar no comércio e depois, por uma dor, eu fui parar na casa de Everilda Batista. E lá eu tive contato de novo com a terapia, através da bioenergia. Ah, sim. Entendeu? Então aí, quando eu comecei a estudar para bioenergia, eu falei, é esse o meu propósito. A minha missão de vida é essa, de cuidar, né? Então, eu fui fazendo as minhas especializações e hoje eu sou uma terapeuta. Pois é, gente. Ela falou de cuidar. O mundo nunca precisou tanto de cuidado, de acolhimento. De acolhimento. De coração, aconchego, Isso. né? E esse é o mote do nosso programa Profissão Terapeuta, que o mundo está precisando de muitos terapeutas. Aliás, nunca precisamos tanto de uma ajuda terapêutica, desse acolhimento, dessa escutatória, né, de alguém para escutar, porque às vezes a gente quer falar e ser escutado né? Isso é escutado mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra, e né? tem momento que a gente quer um saco de pancada, né? Você quer chegar e dar murro, também faz e outro parte. deixar quietinho, aí depois você respira e aí você põe o pé no chão, né? É verdade. Em momentos a gente transita de uma necessidade para outra, né? Com certeza. Mas me diga assim, na bioenergia que você falou, que foi o seu segundo contato com a questão terapêutica, Lilian, como é que foi a sua experiência nessa nova fase, depois de 15 anos separada da questão terapêutica, reconectar com isso, com a experiência da psicobioenergética? Olha, foi fantástico, porque quando eu cheguei e comecei a estudar o magnetismo, né? Estudar essa questão energética mesmo, começou a fazer todo sentido na minha vida, né? O como eu me sentia quando eu me afastei. Mas você procurou porque você estava num processo de adoecimento e foi como... Eu vim parar na casa de Everilda e depois, posteriormente, na bioenergia, porque meu filho adoeceu. Ah, sim. Então, eu cheguei aqui para poder ter um caminho para cuidar do meu filho. Eu queria cuidar dele, entendeu? E aí eu lembro de Gláucia Jota, que foi a primeira
que me atendeu, ela virou para mim e falou assim, olha, você vai encontrar o caminho para curar o seu filho, mas você precisa encontrar o seu, porque você colocou um tanto de gente na sua frente e você não consegue encontrar o seu caminho, em se ver em um caminho. Então, quando eu cheguei para a bioenergia, eu cheguei já com esse chamado para poder forte, olhar, né? para mim, sabe? Eu tenho um valor, Robson, muito grande, que é o comprometimento com o outro e o respeito, sabe? Isso fala muito de mim. Então, assim, dentro desses valores, eu acabei, por várias questões de percepção de vida, de experiência, colocando isso como um valor muito além de mim. Então, o que eu precisei com essa volta à terapia? A olhar para mim, a me comprometer comigo mesma. Ou seja, o seu filho serviu de ponte para você olhar para si e até descobrir esses valores, né? Não, e porque até cuidar isso. Exige até não só um ideal, mas talvez assim uma disposição íntima muito mais profunda, né? Com muito certeza. E eu acho assim, sabe, Robson, que enquanto você está comprometido somente com o outro, você talvez não consiga dar para ele aquela direção que você pode dar o seu máximo, porque primeiro, eu acho que esse comprometimento tem que ser com a gente, para a gente poder exercer esse cuidado de uma forma plena, com excelência, né? E aí você foi se descobrindo a partir daí. E hoje você vive profissionalmente como terapeuta ou mantém duas profissões? Eu mantive até final de 2019, terapia e o meu trabalho no comércio. E aí depois eu resolvi que eu precisava ter coragem de me expor, de mostrar quem eu sou. E aí veio o convite de uma amiga aqui da casa, e hoje eu atendo em um espaço, né, a Lavita, junto com outros profissionais também. E agora, no final de 2020, depois de tanta coisa que a gente passou, de tanta olhar para a gente mesmo, né, que eu acho que essa pandemia trouxe isso para a gente, de olhar novamente para mim, porque primeiro eu olhei e me descobri que eu era terapeuta. E aí, depois fui ser terapeuta e agora eu descobri que eu preciso me entregar de corpo e alma para isso. Então, agora eu resolvi abrir o meu espaço. Que fantástico! Que vai, se Deus quiser, e Ele quer, e eu escolho isso, em março agora eu vou inaugurar o Espaço Lilian Silva. Olha só, onde é esse espaço? Me fala, Lilian. Então, vai ser no Castelo, lá no bairro, e eu vou trazer essas terapias. Que sabe? fantástico! Eu vou atender como terapeuta. Quero conhecer, viu? Com certeza. Espero ser convidado para ir um dia lá. Com certeza. Eu amo esses espaços assim. E eu vou atender como terapeuta ocupacional e vou trazer as terapias integrativas. Sim. Né? Agora, você chegou a dizer assim que no final de 2019 você tomou a decisão, né? E aí 2020 você já começou... 2019, em meados de 2019, junho, foi inaugurado esse espaço, Lavita. E eu comecei a atender. E comecei a atender com reiki, com o magnetismo, com o coach, né? E fui atendendo. E intercalando. O dia que eu trabalhava na Lavita, eu não estava no SEASA, porque eu trabalhei no SEASA, acordava 4h30 da manhã todos os dias. Meu Deus. E aí, quando foi... Você quase que conviveu com um mentor, né? Porque... Viver com mentor é acordar 4h30, normalmente. Só que esse mentor tinha o nome de SEASA. Eu tinha o nome de SEASA. Então, isso foi em junho. Quando foi em dezembro, eu falei, não, eu não quero mais me dividir. Porque trabalhar atrás de uma mesa de escritório nunca foi o meu forte. Entendeu? Eu gostava, trabalhei 15 anos, mas era o quê? A convivência com o outro. Né? O estar com o outro, né? Pois é. Então, E foi difícil para você, difícil que eu quero dizer assim, conflitante,
Porque, veja bem, você trabalha numa profissão e aí você tem aquele salário fixo, né? Ou se for variável é pouco, mas você sabe que conta com aquilo. Daí você tem que migrar para a profissão de terapeuta, que não tem nada de fixo. É totalmente variável, mas ao mesmo tempo ele é promissor, porque exige de você uma ruptura com o processo mental, né? Tem gente que está fechado, né? Eu tenho que trabalhar com esse salário fixo, fixo. Isso. E eu costumo falar, Olírio, que as pessoas que trabalham com salário fixo, elas não crescem. Elas se acomodam no salário. Naquilo ali. Porque o salário ele não vai aumentar na estrutura nossa, ele vai ser atualizado, mas não aumentado. E aí você fala assim, bom, eu tenho que dar provocar uma ruptura com isso e para o empreendedorismo, né? Você vai empreender como terapeuta. E aí você tem a possibilidade, de início, você fala, poxa, eu vou ganhar menos, mas daqui a pouco você detona no seu caminho. Essa ruptura foi conflitante para você? Com Muito duas conflitante. visões diferentes. Né? Muito conflitante, porque e eu acho que nesse meio e ainda teve uma outra ruptura, que foi o meu divórcio. Sim. Então, sabe quando você quebrou a perna e aí você quebra a outra? Sim. Aí você rompe com essa segurança que a gente traz na nossa vida e que muitas vezes nos limita muito nesse processo de ser quem a gente é, porque a gente fica preso em um determinado padrão e a gente fica com medo de arriscar, de empreender ou de acreditar naquele chamadozinho, naquele quentinho que tem aqui dentro, né, de falar assim, que vai dar certo. Então, quando eu deixei o SEASA, isso foi uma angústia para mim. E agora? Eu vou dar conta? Eu vou dar conta de... Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, como é que eu vou sustentar isso? Mas eu pensei, não, a estrutura para isso já está pronta. Né? O que eu preciso agora é acreditar em mim. Exatamente. Talvez esses primeiros meses eu tive que usar daquilo que eu guardei para poder ser esse meu apoio, para poder fazer curso, para poder empreender, né? Exatamente. E agora, principalmente agora com esse espaço, com essa cara da Lilian, eu vou ter que arriscar isso de novo, entendeu? E é motivador, Robson. Você sabe que eu acho que o risco é o que mais me atrai? Não é? Parece que a mente da gente, ela desata um nó quando você está em risco, né? Isso. Você tem criatividade, você começa a inventar coisas, você vai atrás de soluções. Isso. E quando você não arrisca, você acomoda. Acomoda, você fica naquele conformismo. Exatamente. Entendeu? Tá bom, desse jeito tá bom, tem gente que tá pior, né? Nossa, eu vou arriscar. E depois, se não der certo, eu não sei, eu só vou saber se uma experiência vai ser boa ou ruim depois que eu viver ela. E mesmo assim, eu não acredito em experiência ruim. Ela vai ser um aprendizado para mim. O que eu preciso E também tem uma coisa, o empreendedorismo daquilo? tem uma questão da visão de vida da pessoa. Por exemplo, você não entra numa guerra duvidando que você... Pensando que você vai perder. Vai perder. De jeito nenhum, peraí, não existe o se não dá certo, né? Não. Eu estou entrando para ganhar. Isso. O que pode ocorrer é que, às vezes, você estabelece uma meta de um tempo, né, para atingir essa meta, e o tempo é mais dilatado ou é encurtado, mas você tem que entrar para ganhar. Certeza. E eu acho que uma das coisas assim que eu tenho lido muito, estudado muito, com essa questão da barra de Axis, né? Que é essas infinitas possibilidades que a gente deve se permitir, né? E eu acho que quando a gente fecha em um resultado, quando eu falo assim, eu vou abrir esse espaço, eu vou atender sozinha, eu vou atender isso, isso e isso. Eu fechei. É um espaço, não é? É um espaço, ele não precisa ser só meu. Eu tenho que agregar nesse espaço conhecimento, terapias. E eu não posso ser a única fonte disso. E abrir parcerias, né? Com certeza. Porque e também trazer parcerias.
Tem um pensamento que fala, quando uma pessoa trabalha sozinha, ela trabalha mais. Quando várias pessoas trabalham juntos, todos trabalham menos e ganham mais. E ganham mais, e caminham mais, né? É. Chegam mais longe, né? E com mais leveza, com menos peso. Então, assim, esse projeto, ele já transformou um tanto de vezes, entendeu? Porque, assim, a Mas princípio assim. era o quê? Eu quero um lugar que tenha a minha cara, que tenha o meu cheiro. Não tem isso, Robson? Tem. É igual casa da Casa, eu gente. ia falar agora isso. É igual casa da gente. Você imagina Então, aquela casa, por exemplo, você vai mudar para um apartamento, a pessoa fala assim, convida um arquiteto de interior para decorar a sua casa. Aí você chama. Você entra naquela casa, tá linda e maravilhosa, mas não tem sua cara. isso. Você não pode tirar nada do lugar. Aquela bolinha tem que ficar naquela posição, aquele jarro naquela posição, porque assim foi estudado. Mas onde está você ali? Onde está? Então, isso que você está falando assim, é da sua cara, da minha cara. né? E isso, sabe, Robson, assim, eu venho nesse processo, esse processo terapêutico, ele acontece com a gente à medida que a gente vai caminhando, não é, para as coisas. Eu decidi que eu ia montar esse espaço. E aí surgiu, sabe quando tudo caminha para ser ali, para funcionar daquele jeito? A pessoa que me alugou, o dono lá do espaço, eu já conheço ele há muito tempo do SEASA. Então, quando eu conversei com ele, falei que eu estava fazendo essas questões da terapia holística, ele marcou uma sessão comigo. Que legal. Aí ele fez, ele falou assim, Lilian, mais pessoas precisam te conhecer, mais pessoas precisam receber essa energia sua. Por que você não aluga uma sala minha? Olha, Robson, eu já tinha esse projeto, mas eu nem vislumbrava ser no lugar que vai ser. Entendeu? E aí, já foi, a coisa foi fazendo assim, Foi fluindo, caminhando. né? E aí, quando eu falei assim, eu vou lá ver a sala, sabe quando você vê o espaço pronto? Eu já fui com aquele espaço pronto na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, Robson, que eu abri a porta, eu falei, nossa, sabe quando te cai? Eu falei, nossa, mas não é nada disso que eu pensei. Meu Deus. E aí eu fui, e minha filha estava comigo. Ela, mãe, vai ficar lindo, mãe, isso vai ficar maravilhoso, esse projeto seu tem tudo a ver com esse lugar. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui embora, e aí, de repente, me veio, né? Se você quer uma coisa, que é a sua cara, que tem o seu cheiro, ele não iria estar pronto. É você quem tem que construir. É você que tem que fazer. Muitas vezes a gente vai procurar um tratamento terapêutico ou procurar qualquer coisa. Exato. E acha que já vai chegar lá e vai estar pronto e você vai sair pronto dali. E você ainda não internalizou, tem consciência do quanto você vai precisar agir para que aquilo aconteça. E na verdade você, como terapeuta, você vai auxiliar o consulente a descobrir o caminho dele. Você tem a técnica, mas você não é uma coisa que você passa para todo mundo exatamente igual. Isso. Se adapta de acordo com a personalidade, a necessidade e essa coisa íntima da pessoa, né? E isso é fantástico. Gente, essa é a minha amiga Lilian, que eu estou... tá uma delícia conversar sobre isso, né? Que ótimo. No nosso Profissão Terapeuta, isso para você ver que é possível, sim, viver de terapia, viver com qualidade, não abrir mão das coisas boas que você quer para você, para sua família, e, sobretudo, quando a gente faz essa transição que a Lilian fez, né, que vários terapeutas fizeram, é necessário, sobretudo, você fazer as pazes com o dinheiro. Isso. Porque você briga com o dinheiro o tempo inteiro. E aí isso te mantém longe do mercado de trabalho. Aí você acha que não pode ganhar dinheiro com a terapia, que não pode ganhar dinheiro desse jeito. Faça as pazes, porque você entra no fluxo da prosperidade e vai ajudando todo mundo e, ao mesmo tempo, se ajudando. Esse é o nosso Profissão Terapeuta, para que você saiba que o mundo precisa de gente assim, precisa de calor, de abraço, de afago, de acolhimento, precisa de vocês, precisa de você, não é, Lilian? Com certeza. Um grande beijo para todos vocês, gente. Olha, e tem mais com a Lilian daqui a pouco, tá? Até.